Reflexão sobre o livro de Salmos, hoje o capítulo 8, lemos os versículos 3 e 4, diz a palavra: Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Amados, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi a palavra de Deus que deu origem ao primeiro ser humano, Adão, e tudo que foi criado foi dado à humanidade para que sejamos seus administradores. Deus nos concedeu o domínio de tudo que Ele criou pelo poder de Sua palavra. Por meio de Sua criação, podemos contemplar a majestade do Senhor e perceber a nossa pequenez diante de tão grandes feitos. Que é o homem para que Deus se preocupe com ele? Quem somos nós diante da majestade dos céus? Mas Ele escolheu nos amar, pois Ele nos amou primeiro, diz a palavra, em 1 João 4, versículo 19, e por isso nos coroou de glória e de honra. O Senhor mesmo diz que nos criou para a sua glória. Fomos criados para glorificar o nome de Deus desde o nosso nascimento, e é da boca dos pequeninos que Deus é louvado com perfeição, diz o versículo 2. Quando Cristo esteve entre nós, foram as crianças e não os doutores da lei que o reconheceram como digno de louvor. Está escrito em São Mateus 21, versículos 15 e 16. Quando perdemos o contato direto com o invisível, quando perdemos a capacidade de olhar para os céus e pensar em quão magnífico em toda a terra é o nome do Senhor, quando permitimos que coisas sejam mais importantes do que pessoas, corremos o sério risco de, mesmo sendo testemunhas oculares das maravilhas de Deus, nos indignar com aqueles que de coração contrito e com toda a vida louvam o nome do Senhor. O verso 2 tem um contexto profético, mas também nos traz uma grande lição espiritual. Não basta ser conhecedor da Bíblia, é preciso andar de forma que a nossa vida seja um perfeito louvor a Deus, fazendo emudecer o inimigo e o vingador. Quando procuraram algo para acusar Daniel, ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Onde Jesus chegava, a luz dos céus o acompanhava. Quando Estevão foi levado ao sinédrio, o seu rosto brilhava como a face de um anjo. Quando Pedro e os demais discípulos falavam, os líderes judeus não tinham como negar o poder de Deus na vida deles. Portanto, amados, assim como o mundo deve olhar para os céus e glorificar a Deus, assim como deve olhar para os astros e glorificar aquele que os criou, assim como toda a natureza deve ser uma revelação da magnificência do Senhor, a vida do cristão deve ser a luz do mundo, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. São Mateus 5, versículo 16. Que seja a nossa vida uma constante declaração: o Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos orar. Santo, amado e bondoso Pai que habita nas alturas dos céus, fomos criados à tua imagem e semelhança para glorificarmos o teu nome. No entanto, Senhor, somos falhos e pecadores e não temos representado a ti aqui neste mundo. Por isso suplicamos a tua misericórdia, perdoe os nossos pecados, batiza-nos com teu santo e bom Espírito, porque só a pessoa do Espírito Santo habitando em nós vamos ser os verdadeiros representantes seus aqui. Transforma-nos para cumprirmos a tua vontade. Opere um milagre da transformação em nossa vida, para que nós possamos tornar-nos obedientes à tua palavra. Por isso colocamos a nossa vida em tuas mãos, sabendo que nos recebe, que nos transforma e que nos conduz, porque te buscamos no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.